Sabe, a gente tende a pensar que a fuga do Egito é o fim da história, mas na verdade é só o começo. É o início de uma jornada cheia de testes de fé, de provações, de milagres. É sobre isso que a gente vai falar agora. Os momentos que vieram depois, que testaram todos os limites e que no fim das contas definiram a identidade de um povo para sempre. Ai, infeliz de mim, não deveria tê-los deixado partir. Imagina só, essas foram as palavras do faraó. Pouquíssimo tempo depois dele mesmo ter praticamente expulsado os israelitas do Egito, bateu um arrependimento, mas um arrependimento daquele, sabe? De repente, a liberdade que ele deu pareceu o maior erro da vida dele. Para a gente entender essa virada de chave do faraó, a fonte que a gente está analisando traz uma analogia muito boa. Pensa assim, um cara vende o pomar dele super feliz com o negócio que fez. Só que aí, logo depois, alguém chega e fala, rapaz, esse pomar valia muito, mas muito mais. A satisfação vira arrependimento na hora, né? Foi exatamente isso que aconteceu com o faraó. Ele só se deu conta do tamanho do prejuízo depois que o estrago já estava feito. E claro, esse sentimento não veio sozinho. Os nobres dele ficaram ali botando pilha, sabe? Lamentando a perda dos sábios, da mão de obra especializada e principalmente da fortuna em ouro e prata que o povo israelita levou. Então, aquele arrependimento do faraó virou rapidinho uma decisão bem clara. Vamos atrás deles. E aqui a história ganha um contorno, digamos, estratégico. Porque em vez de seguir pelo caminho mais óbvio, mais reto, Deus conduzia os israelitas por uma rota toda tortuosa. A ideia era fazer parecer que eles estavam perdidos, confusos e encurralados. E por quê? Bom, o objetivo era um só: atrair o exército egípcio para uma última e definitiva confrontação. Era uma armadilha, na verdade, para aplicar um castigo final por toda a crueldade deles. E essa armadilha, ela funcionou, o que nos leva ao aumento de clímax total da perseguição. Tenta imaginar a cena. Os israelitas se veem numa sinuca de bico completa. Na frente deles, o Mar Vermelho. Atrás, o exército do faraó vindo com tudo. E dos lados, só deserto. Não tinha para onde correr. Aí, claro, o pânico tomou conta de todo mundo. E com o perigo batendo na porta, o povo se dividiu. A fonte que estamos usando conta que a nação se quebrou em 4 grupos, cada um com uma ideia diferente e desesperada de como sobreviver àquilo. Olha só que interessante. Tinha um grupo que falava, vamos pular no mar. É melhor morrer afogado do que voltar a ser escravo. Outro grupo já queria se render, voltar para o Egito. Um terceiro, mais valente, queria lutar. E o quarto grupo? Esse só queria causar confusão no meio dos egípcios. São reações muito humanas, né? Fuga, submissão, luta, caos. E para cada uma dessas propostas desesperadas, Moshe vinha com uma resposta. Uma resposta calma, cheia de fé, garantindo que a salvação estava vindo. Mas então, fica a pergunta: o que de fato fez o milagre acontecer? Bom, não foi uma ordem, foi um ato de fé pura. Nachan ben Aminadav, que era o líder da tribo de Judá, não ficou esperando. Ele simplesmente começou a andar em direção ao mar. E o pessoal, vendo aquilo, foi atrás. E só quando a água já estava no pescoço deles, foi aí que o mar se abriu. É de arrepiar. E olha, a gente fala o mar se abriu, mas foi muito mais do que isso. Não foi um milagre só, foi uma sequência de milagres. A água não só se dividiu, ela formou um teto para proteger o povo, abriu 12 caminhos, um para cada tribo, e as paredes de água ficaram transparentes, então uma tribo conseguia ver a outra, sabe? Para dar aquela sensação de estamos juntos nisso. Foi uma proteção total, pensada nos mínimos detalhes. Enquanto os israelitas passavam em segurança, os egípcios que vieram atrás, bom, para eles a história foi outra. Eles enfrentaram um novo pacote de pragas, ali mesmo, dentro do mar. O chão, que para uns era seco, para eles virou um lamaçal, um barro que prendia as carruagens. Um calor absurdo derretia as rodas. A água sacudia eles com violência. Os melhores guerreiros afundaram feito pedra. Foi, segundo a fonte, uma resposta divina, na mesma moeda, por tudo que eles fizeram. Depois de ver tudo isso, essa salvação incrível, a derrota completa dos seus opressores, a nação inteira foi tomada por um sentimento único, uma inspiração coletiva. E todos juntos eles começaram a cantar, um cântico de louvor, de gratidão, de liberdade. Esse cântico, conhecido como Shir HaYam, o Cântico do Mar, foi muito mais que uma canção de agradecimento. Foi um momento de clareza espiritual, de profecia tão, mas tão intenso, que as fontes dizem que todo mundo ali, até as crianças, tiveram uma visão de Deus mais clara que a de muitos profetas.
Quando eles cantaram "Este é meu Deus", era como se estivessem apontando para algo que viam com os próprios olhos. E é nesse cântico que a gente encontra uma coisa fascinante. Um segredo teológico escondido ali na gramática do texto. Mas para a gente entender isso, a gente precisa falar rapidinho de um conceito Tekiat Hametim. Basicamente é a crença na ressurreição dos mortos. Então, olha só que detalhe incrível. O cântico começa com as palavras As Yashir. A tradução literal disso não é "então ele cantou" no passado, é "então ele cantará" no futuro. Por que essa escolha de palavras? Os sábios dizem que isso é uma pista, uma referência direta da Torá à ressurreição. A ideia é que Moshe e toda aquela geração vão cantar essa mesma canção de novo lá no futuro, na era messiânica. Ok, todo mundo cantou, a emoção foi lá em cima, mas a jornada estava só começando. E a euforia da liberdade logo deu de cara com a realidade do deserto. E a realidade era dura. Agora os desafios eram outros: fome e sede. Imagina a situação. 3 dias andando no deserto, sem achar uma gota de água potável. A comida que eles trouxeram no Egito já tinha acabado. A crise agora era de sobrevivência básica. A pergunta era muito simples: como alimentar milhões de pessoas no meio do nada? E a resposta para essa pergunta veio do céu. Literalmente, o maná. Só que a chegada dele não era simples. Era todo um processo. Um milagre em 5 atos. Primeiro vinha um vento e limpava o chão. Depois uma chuva lavava tudo. Aí se formava uma camada de orvalho, o maná aparecia em cima dela e outra camada de orvalho cobria tudo como se fosse uma embalagem. Era um alimento entregue diariamente, prontinho para o consumo. Esse milagre diário acabou criando uma tradição que existe até hoje, porque na véspera do Shabat, do sábado, caía uma porção em dobro de maná. É daí que vem o costume de ter 2 pães, a shalote, na mesa de Shabat. É uma conexão direta, sabe, entre um costume de hoje e aquele evento lá no deserto milênios atrás. Então, o povo já tinha enfrentado o exército do faraó, a fome, a sede, parecia que já tinham visto de tudo. Mas aí surge um novo tipo de inimigo. Dessa vez, não era um desafio da natureza, mas um adversário de carne e osso, movido por um ódio que vinha de muito tempo: a nação de Amaleque. E para explicar o que Amaleque fez, a fonte usa outra analogia poderosa. Pensa numa banheira com água fervendo. Ninguém tem coragem de entrar. Aí vem uma pessoa e pula dentro. Ela se queima toda, claro. Mas só o fato dela ter pulado já esfria um pouco a água. E os outros pensam, bom, se ele pulou, talvez não seja tão ruim assim. Foi isso que Amaleque fez. Todas as nações estavam com medo dos israelitas depois dos milagres do Egito. Amaleque foi o primeiro a atacar, quebrando essa barreira de medo. A batalha contra Amaleque então foi lutada em 2 lugares ao mesmo tempo. Lá embaixo, no vale, Yehoshua comandava o exército, na luta física, no mano a mano. E lá em cima, no topo de um morro, estava Moshe, com os braços levantados em oração, com Aharon e Shur ajudando a segurá-los. Era a batalha espiritual acontecendo. A vitória só viria com a união perfeita dessas 2 coisas: o esforço humano lá embaixo e a conexão espiritual lá em cima. E o mais interessante é que a análise dessa história não termina com a comemoração da vitória. Termina com uma declaração muito forte. A guerra contra Amaleque é vista não só como um evento do passado, mas como um símbolo da luta que existe até hoje entre o bem e o mal. Uma luta que, segundo essa visão, só vai terminar quando o mal for completamente removido do mundo. Isso nos deixa com uma reflexão, sobre o que significa redenção e o que é preciso para que o mundo se torne de fato completo.